Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Pai Celestial por mais esta noite de estudos, em que nos encontramos entre amigos encarnados e desencarnados, que visam aprender a obra magnânima deixada por Allan Kardec. Muito obrigado, Pai, pelas oportunidades que nos dá de tão bom grado, mesmo que muitas vezes sejamos ingratos com elas. Que possamos, com o nosso estudo de hoje, sairmos um pouquinho melhores do que aqui estamos entrando. Que Jesus nos guie e nos abençoe com todo o seu amor de irmão. Que assim seja. Bom, gente, em primeiro lugar, antes de começarmos a leitura propriamente dita do texto, darmos sequência ao estudo, nós vamos fazer uma rápida conclusão, se é que eu posso usar o termo conclusão, né, do debate que fizemos na semana passada. Primeiro que não é nenhuma pretensão nossa, né, de esgotar, assim, qualquer tema, porque esse livro, o próprio Kardec já fala na introdução, que ele é um resumo, né, da obra como um todo. Então, ele não aprofunda no livro, que é o Espiritismo, nenhum assunto. Kardec vai aprofundar nas obras que ele foi publicando na medida que ele foi desenvolvendo a sua pesquisa. Mas é importante dizer o seguinte, e que fique bem claro para nós, né, que o sonambulismo é um estado de emancipação da alma, né, que é mais superior, vamos dizer assim, né, ao sono, né? Muito embora nós vimos na semana passada, o Vitor até mostrou num parágrafo, às vezes a gente passa despercebido num parágrafo, né, de que não é estado de emancipação da alma. Isso é o sonambulismo. Então, a alma sempre, quando ela está emancipada do corpo físico, sem que haja o fenômeno da morte, não podemos esquecer a pergunta da Morgana semana passada, muito importante, né? Porque quando há emancipação da alma, né? Ou seja, quando o espírito se desprende do corpo físico, né? Quando desliga todos os fios lá do perispírito, aí nós temos o fenômeno da morte. É um estado de emancipação da alma? É. Mas não é. Aí estão falando da Morgana, ela está chegando aí. Então, o sonambulismo, né, no sonambulismo, no sono, não há o fenômeno da morte, muito embora há a emancipação da alma. Bom, então, até aí eu acho que a gente podemos dizer que ficou claro, né? Bom, uma outra coisa que é muito importante, na literatura espírita, alguns termos que Kardec utilizou, isso tem a ver, assim, um pouco, do seu ponto de vista cultural, histórico, né, e até mesmo linguístico. Algumas expressões não pegaram, assim, muito no movimento espírita, né? Então, por exemplo, a mediunidade falante, muitas pessoas não sabem, mas lá no original no francês, Allan Kardec não usa o termo quando é audiente, como é que fala? Psicofonia. Não, esse termo ele não usa, psicofonia. Qual que é o termo que ele usa lá no original em francês? Mediunidade falante. Só que o movimento espírita ele não adotou esse termo, mediunidade falante. Né? Nós falamos psicofonia, que é a mesma coisa. Né? Então, ninguém criou nada de novo aí. E quando nós falarmos do desdobramento, que é a emancipação da alma, também quando a gente vai no dicionário, nós não estamos criando nada de novo. É simplesmente um termo que é sinônimo e que nós empregamos. Né? Agora, sempre que o espírito se emancipa da alma, é o fenômeno do sonambulismo, exceto do sono. Né? Então, tem o sono, tem o sonambulismo. Porque eu lembro que eu estava falando assim, não, porque quando no estado que sai, que vai o médico, não sei do que, aí o Vitor Hugo até fez uma intervenção, falou, não, mas nós temos que ter o cuidado de não estar cunhando termos novos, né, que não foram criados por Kardec.
E, de fato, né, não tem nenhuma outra nomenclatura. A gente pode usar o termo desdobramento? Podemos, como sinônimo, né? Não como um termo novo. E, do contrário, para fazer isso, tem que ser feita uma pesquisa científica, né? Ah, bom, mas esses dos moldes de Kardec? Não necessariamente, mas eu tenho que fazer uma pesquisa científica, né? Porque se eu vou usar uma terminologia nova, eu posso me apropriar dos conhecimentos da linguística, por exemplo, para adotar uma nomenclatura nova, né? Então, nesse sentido, eu não preciso consultar espírito. É na linguística, né? É a ciência que estuda as línguas, né? Bom, então, e um dos autores que usa esse termo desdobramento é o André Luiz, na sua obra, Desdobramento. Até no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um capítulo, o Antônio Carlos Essado me lembrou bem, eu conversei com ele durante a semana, ele sempre é meu médium de tira dúvidas, né? Ele estava me contando desse livro, que tem lá uma história falando o desdobramento, etc. Então, eu acho que nós podemos dizer o seguinte: esse termo desdobramento, nós, quando utilizamos como sinônimo, eu não vejo nenhum problema. O movimento espírita, ele faz isso. Às vezes, nós adotamos palavras, assim como uma outra palavra que eu estou dando um exemplo, que é a psicofonia. A gente não fala mediunidade falante, porque nós também não podemos ser assim radicais ao ponto de não usar um sinônimo. Não, podemos sim, claro. Com o uso do sinônimo ficar mais claro para nós o sentido do texto de Kardec, é melhor, né? Não tem nenhum problema, não. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente pode... Porque eu até separei o material, gente, e se deixar, a gente fica assim, 1 hora aqui apresentando, né? Então, em tal livro, fala tal coisa, em tal livro, para mostrar que é sinônimo, para mostrar que não está sendo criado um termo novo, né? Então, quando há o desdobramento, há o quê? A emancipação da alma. Então, quando há desdobramento, há a emancipação da alma, então é sonambulismo, é a mesma coisa. É porque o termo sonambulismo, nós espíritas não adotamos. Essa que é a verdade. A gente não fala, ele está em estado sonambúlico. A gente não fala isso, né? Mas esse é o termo correto, já que é sonambulismo. Agora, não é porque o termo não pegou na literatura, na nossa literatura, mas o que ficou na nossa literatura é um termo que é sinônimo, não tem nenhum problema de nós usarmos o sinônimo. O que a gente não pode é ficar criando, como muito bem falou com propriedade o Vitor Hugo semana passada, podemos ficar criando termos novos que Allan Kardec não criou. Agora, a gente usar um sinônimo, normalmente nós fazemos isso para facilitar os nossos estudos. É por isso que quando fazemos palestras, por exemplo, nós usamos um bom dicionário, né? Dicionário de sinônimo. Então, os estudiosos se utilizam disso, né? Por quê? Porque às vezes tem termos que são utilizados ali na obra e não são usualmente utilizadas. As pessoas não vão entender. E se o nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam, né, a doutrina espírita, nós temos sim que utilizar sinônimos, né? Com essa garantia de que é um sinônimo e que vai traduzir o pensamento. Eu acho que, não sei se vocês concordam, se alguém quer me corrigir, porque se concordar não precisa falar, viu, gente? Aí nós vamos ganhar tempo. Mas se discordar, está na hora. Fale agora ou cale-se para sempre. Se alguém quiser, pode falar. Então, podemos continuar? Então, eu vou pedir para o Dudu. Agora a gente não vai explicar mais a pergunta, porque o objetivo na reunião anterior, eu quis explicar a pergunta, né, o termo, para entender a pergunta, então não há mais essa necessidade. Ele vai direto na pergunta, está na página 68, e já vai para a resposta. Vamos lá, Dudu. Não será admissível, segundo querem alguns, que o médium se ache em estado de crise e goze de certa lucidez, que dá a percepção sonambúlica, e
espécie de dupla vista, que aliás nos pode explicar a extensão momentânea de suas faculdades intelectuais? Porque, dizem, as comunicações obtidas pelos médiuns não vão além do alcance das que nos dão os sonâmbulos? Allan Kardec. Só um É minutinho, ainda. Dudu. Então, só para ficar claro, porque o sonambulismo, gente, ele é estudado pela ciência. É um fenômeno humano, tá? A ciência, ela não estuda o fenômeno mediúnico. Por quê? Porque para a ciência não existe vida após a morte. Agora, o sonâmbulo é o quê? É a alma, né? É do encarnado. Claro que a ciência não vai tratar necessariamente o termo, não vai utilizar necessariamente o termo alma, e sim consciência, ou estado de consciência, ou inconsciente, ou subconsciente. Mas a ciência estuda o sonambulismo. Então, aqui na pergunta, mas será que não um caso de sonambulismo, né, a respeito da questão da mediunidade? Está falando, sim, é da mediunidade de efeito físico, mas serve para todo tipo de mediunidade, né? Será que é um fenômeno sonambúlico? Essa é a pergunta. E aí vamos à resposta, Dudu. É ainda esse um desses sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium nem se acha em crise nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada apresentar de extraordinário. Certos feitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, quem se não limitar a julgar as coisas por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, sendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos da maior evidência. Ô, Dudu, nós estamos com um problema com o seu áudio ainda, viu? Tá ruim? Tem hora que ele está cortando, não é? Vamos tentar mais um pouco, mas se for o caso, a gente pede para alguém fazer a leitura. Vou tentar tirar o fone, ver se fica melhor. Tá ouvindo melhor? Tá. Tá melhor? Abstraindo das comunicações escritas, qual o Aumenta só um sonâmbulo que pouquinho o fez volume alguma agora, vez Dudu. sair o pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir aparições visíveis e mesmo tangíveis? Não, Dudu, Qual fez ficou pior. Ficou pior, Dudu. Se você não se importar, Dudu, você vê esse problema técnico, nós vamos pedir para o Deli continuar lendo para nós. Pode ser, Deli? De maneira alguma, por favor. E como está cortando, a gente não perder. Por favor. Cadê a Deli? Eu não estou vendo ela. Eu sei que ela está na sala conosco. E Deli, você pode ler para nós? Vou trocar o meu fone, pegar um outro. Nós não estamos te ouvindo ainda, Deli. Você já desabilitou o som? Aí. Agora deu? Isso, excelente. Abstraindo das comunicações escritas, qual sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir aparições visíveis e mesmo tangíveis? Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar sem ponto de apoio? Só um minutinho. Tá dando para entender agora a resposta, né, gente? Quer dizer, Kardec está mostrando que não se trata de sonambulismo, é mediunidade. Essa é a questão. Mas será que as mesas que estão girando aí não é o efeito de um sonâmbulo? E aqui Kardec está questionando, mas será que, né? Vamos lá. Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou um dia em minha casa e na presença de 20 testemunhas o retrato de uma jovem morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera,
retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem, presente então à sessão? Será por efeito do mesmo gênero que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Aqui está sendo até irônico, né? Também, né? Dizem ainda que os médiuns só falam com clareza daquilo que é conhecido. Como explicar o fato seguinte sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos era ainda deste mundo. Sim, ainda vive, foi-lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Seu pensamento poderia sugerir-lhe tal resposta, quando, por causa da idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade de ela não existir mais? Se em certos casos vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda se não observaram. Então, está aí Kardec usando de uma argumentação muito consistente para demonstrar que não é sonambulismo o fenômeno mediúnico. Kardec, como nós já conversamos na semana passada, ele estudou os dois fenômenos na sua obra, né? Então, lá no livro dos Médiuns, no livro A Gênese, na Revista Espírita, tem uma série de artigos que vão tratar do sonambulismo, mediúnico e mediunidade. Então, ele estudou o tema. Ele não está falando assim, sem conhecimento de causa. E está provando, assim, de uma maneira muito usando da lógica, né, da razão, que é o sustentáculo da doutrina espírita, para dizer que o sonambulismo é um fenômeno, né, quando o sonâmbulo ele passa a trazer informações, né, da vida espiritual, né, ou mesmo do nosso mundo, mas em estado de emancipação da alma, que não é mediunidade. São coisas diferentes. Muito embora o próprio Kardec vai estudar isso, e não é objeto do nosso estudo aqui, infelizmente, né? Pode haver, sim, o sonambulismo mediúnico. Mas aí, gente, vou fazer propaganda de novo aquele grupo de sábado. O grupo de sábado está estudando o vocábulo princípio vital. Terminando esse vocábulo, o próximo vocábulo que ele vai estudar é justamente sobre sonambulismo. Na época, quando começarmos os estudos, no sábado de manhã, sobre sonambulismo, eu vou avisar vocês, claro. E quem puder acompanhar conosco, ou então depois vai assistir aos vídeos, que serão os vídeos, né? Que todos são gravados, justamente para quem não puder assistir conosco, participar conosco, assistir depois. Tá bom? Então vamos para o próximo subtítulo aí. Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Visitante, o que os incrédulos desejam ver, pedem e, na maioria das vezes, não se lhes fornece são os fatos positivos. Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tanta gente, apesar de sua vontade, nada tem conseguido ver? Apresentam-lhes como motivo, dizem eles, a sua falta de fé, ao que respondem, e com razão, que não podem ter fé antecipada e que se lhes deve dar os meios para poderem crer.
Allan Kardec. Só um minutinho, Deli, só um minutinho. Então, veja, a pergunta aqui é importante, né? Então, está falando do quê? Que os incrédulos, quer dizer, aquelas pessoas que não acreditam no fenômeno mediúnico, elas querem ver o quê? O fenômeno em si, né? Elas querem, de alguma forma, serem provadas. Acontece que muitos incrédulos não são médiuns ostensivos. Então, quem vê, quem sente, quem ouve, é o médium ostensivo, né? Então, nesse sentido, muitos incrédulos, eles não acreditam. E ele fala, o visitante, ele fala na pergunta, como ter fé antecipada? Como ter fé de algo, né, que eu não posso ver, sentir, ouvir? Essa é a pergunta que ele faz. E vamos ver a resposta de Kardec. Allan Kardec, é simples a razão. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem, e há espíritos que não se pode dar ordens. É preciso esperar pela boa vontade deles. Não basta dizer, mostrai-me tal fato e eu crerei. É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que mais desejais será, talvez, precisamente o que não obtereis. Virão, porém, outros, e o que quereis se apresentará quando menos o esperardes. Aos olhos do observador atento e assíduo, surgem eles inumeráveis, corroborando-se uns aos outros. Mas quem acreditar que basta tocar a manivela para fazer que a máquina ande, engana-se redondamente. É só um minutinho aí. Volta um pouquinho, fazendo favor, Dudu. Não sei se é possível mostrar os dois parágrafos. Aí, não basta dizer isso aos olhos. Quem pode explicar esse pedacinho para nós aí? Um trechinho da resposta. Eu achei assim bem simplesinho, não achei difícil. O hoje está acanhado. Semana passada estava melhor. Ninguém quer explicar para nós aí? Eu acho que o Chico Xavier explicava bem isso com as palavras bem simples, né? Que o telefone toca de lá para cá. Não é isso? Quer dizer, não Exato. adianta a gente ficar querendo que aconteça de acordo com a nossa vontade. Vai acontecer aquilo que tem que acontecer, né? Que tem que ser. Então, não é a gente ficar pedindo, não é uma brincadeira, né? Existe todo um planejamento maior no plano espiritual. Muito bem, Dele. Eu conheço um centro espírita e tem um médium nesse centro espírita e que lá trabalhava no período o Dr. Fritz, né? Aí teve o aniversário do centro, fizeram uma semana de palestras e num dos dias das palestras, colocaram lá tema livre, orador, Dr. Fritz. E isso, eu estou falando isso, gente, porque eu sou da USE, então virou um assunto na reunião da USE, tá? E aí o pau comeu nesse centro espírita. Então uma pessoa falou, mas como que você está falando que vai o espírito tal fazer palestra? Mas e se ele não vier? Como que você pode afirmar uma coisa dessas? Você tem que falar que vai o médium. Aí se o espírito quiser dar uma palhinha, ele dá uma palhinha. Mas não pode. Então, vejam, que coisa engraçada, né? Isso aconteceu no centro espírita, né? Que iam fazer uma semana de palestras, era aniversário do centro, e colocaram lá Dr. Fritz. Não, não é assim que funciona. É como bem explicou a Edeli. Ele falou, toca de lá para cá. Quer dizer, a gente pode ligar daqui para lá, né? A gente pode evocar os espíritos. Mas se eles vão nos atender, gente, depende da vontade deles, não da nossa, né? Por isso que o espiritismo é uma ciência diferente da ciência, né? Porque o nosso objeto de estudo, ele tem pensamento próprio, são os espíritos, né? Então, eles respondem se ou quiser. Se o espírito não quiser, ele não responde. Então, a gente tem que considerar isso aí também. Ok? Vamos lá?
Que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? Mandá-lo-á fazer tal ou qual coisa para com vagar observá-lo à sua vontade? Não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá, mas espreita as manifestações espontâneas do instinto do animal, espera-as e colhe-as na passagem. O simples bom senso mostra que, com mais forte razão, deve proceder-se do mesmo modo com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que a dos animais. É erro crer que se exija fé antecipada de quem quer estudar. O que se exige é boa fé, aliás, coisa diversa. Ora, há céticos que negam até a evidência e aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Muitos deles, depois de haverem visto, não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo, dizendo que o que viram nada prova. Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem coisa alguma. Por isso, deixamo-las à margem, por não querermos com elas perder nosso tempo. Olha, Dureza, hein? só um minutinho, olha o que o Rafael está falando no final aí. Nós não temos que perder tempo com esse tipo de pessoa. Que vê o fenômeno, né? Ah, mas isso não prova nada. Não, mas espera lá. Igual lá contou lá, contou a história de uma morta, né? Parente do senhor, o pai estava presente, quer dizer, ele confirmou que era a filha dele, e a pessoa vai falar que não acredita, que não serve como prova. Então, esse tipo de pessoa, a gente não tem que perder tempo com elas, não. Né? Vamos lá. Muitos até ficariam incomodados se vissem forçados a crer por terem de ferir seu amor próprio, com a confissão de se haverem enganado. Que se pode responder a quem não vê por toda parte senão ilusão e charlatanismo? Nada. É melhor deixá-los tranquilos e dizerem, tanto quanto quiserem, que nada viram, e mesmo que nada se pôde ou se quis mostrar-lhes. Ao lado desses céticos endurecidos, estão os que querem ver a seu modo, que, tendo formado uma opinião, pretendem por ela explicar tudo. Estes não compreendem que os fenômenos se possam dar contrariamente ao seu desejo. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-los. Só um minutinho. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Me parece que está bem tranquilo o texto, né? Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma observação? Não? Então, vamos continuar. Quem de boa fé deseja observar, deve, não digo crer sob palavra, mas abandonar toda ideia preconcebida e não querer comparar coisas incompatíveis. Cumpre-lhe aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Esta condição é também favorável aos que se tornam adeptos, pois que ela prova não haverem formado levianamente a sua convicção. Dispõe vós de tal paciência? Não, e direis, por falta de tempo. Então, não vos ocupeis, não faleis mais disso, pois ninguém a tal vos obriga. Ok. Só mais um quartinho, só para ilustrar. Eu participava de um centro espírita em Franca, assim, bem simplesinho, né? Então, o pessoal ia lá, tinha o atendimento espiritual, tinha uma pessoa que fazia palestra, e as pessoas depois tomavam um passe, uma maca, né? E nesse atendimento tinha um companheiro que ficava medianizado, então era um espírito que fazia o atendimento. E, num belo dia, né? Bom, agora eu esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Teve um certo dia que foi um casal lá, eles estavam
se separando, né? Então eles resolveram que iam dar uma chance para eles e que iam procurar na religião. A esposa espírita, né? E o marido católico que não era praticante. Ele aceitou ir nesse centro espírita. E antes de começar os estudos, uma hora antes, às 7 da noite, eu fazia um estudo do livro dos Espíritos. Nós fazíamos, da maneira que fazemos esse estudo aqui, leitura, né, parágrafo por parágrafo, e comentando, as pessoas iam fazendo perguntas. Aí, a uma certa altura, que eu nem lembro qual era o assunto que estava sendo tratado, mas ele levanta a mão e fala assim, ó, vou falar uma coisa, hein? Eu não acredito em nada que vocês estão falando aqui. Aí eu falei para ele, isso mesmo, continue assim. Você não tem que acreditar mesmo. Porque nós não estamos aqui para te forçar a acreditar nisso. Mas venha para estudar conosco. E você pode ficar à vontade para falar o que você não concorda, que você não aceita, viu? Que as suas observações serão oportunas para nós. E nós vamos procurar estudar e entender que às vezes você pode ter razão num ponto ou outro. Né? Aí ele ficou quieto. Acabou a reunião, passou uma semana, 2, 3, depois de uns 2, 3 meses, ele falou assim, Adolfo, não tem jeito mesmo não, esse espiritismo, isso, a gente tem que acreditar, né? Então tá bom. É só para ilustrar, viu, gente? É através da razão, né? Quem tiver a boa fé, é o Kardec está falando aqui, quem tiver boa fé, não é com as palavras, né? Mas tem que observar, comparar, né? Com paciência infatigável. Esse é o nosso espírito do nosso estudo. Né? Comparar, observar. Daí a importância do debate caloroso que tivemos na semana passada. E digo caloroso porque pegou fogo mesmo, no bom sentido da palavra. Porque saímos da reunião, pelo menos eu, com a impressão de que o estudo mexeu comigo. Né? Tanto é que naquela noite mesmo eu fiquei até altas horas da madrugada lendo e fazendo as minhas observações e anotações. E que, provavelmente, daqui a algum tempo, eu vou fazer até uma palestra sobre esse tema, né, que é a emancipação da alma. Porque eu já levantei um material aí nessa semana que dá para fazer uma palestra sobre esse tema, emancipação da alma. Que é um tema, assim, que tem as pessoas têm muita dificuldade de entender. Né? E às vezes, até em função da falta de estudo da nossa parte, como que nós temos que estudar a doutrina, né? Às vezes cometemos até equívocos, por não se atentar aos detalhes, né, que esses textos vêm até nós. Como, por exemplo, eu não tinha notado até semana passada um trecho lá que o Vitor Hugo mostrou para nós, né, onde aponta que qualquer estado de emancipação da alma é sonambulismo. Não é só após o sono profundo. Então, é uma coisa que eu não tinha tentado, e já havia estudado o tema há muito tempo. Né? Alguém escreveu alguma coisa aí? Me ajuda, Dudu. O que é? Escreveram aí. Deve ser som abaixo mesmo. Ah, não, é só a Rita falando que ela também achou que pegou fogo nos neurônios semana passada. Obrigado, viu, Rita? Vamos seguir, né? Boa má vontade dos espíritos para convencer. Visitante. Os espíritos devem almejar fazer prosélitos, porque não se prestam melhormente aos meios de convencer certas pessoas cuja opinião teria grande influência? Allan Kardec. É por julgarem que, naquele momento, não devem fornecer provas às pessoas a quem não ligam a importância que elas pretendem ter. É por isso pouco lisonjeiro, convenho, porém não temos o direito de impor-lhes a nossa opinião. Os espíritos têm sua maneira de julgar as coisas, a qual nem sempre se coaduna com a nossa.
Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, ao passo que a nossa vista é circunscrita pela matéria, limitada pela estreiteza do círculo em que vivemos, eles abrangem o conjunto. O tempo, que nos parece tão longo, é para eles um instante. A distância, um simples passo, e certos pormenores, para nós de Pô, importância extrema, são futilidades a seus olhos. Em compensação, ligam às vezes importância à coisa cujo verdadeiro alcance nos escapa. vamos parar só um pouquinho aí, Deri. Volta na pergunta, fazendo o favor, Dudu. Os espíritos devem almejar fazer prosélitos. Alguém pode ver no dicionário o significado da palavra prosélito? Seriam os seguidores, Adolfino, Ah, obrigado. mas como se fossem os convertidos, né? Então, fazer prosélito seria converter discípulos, coisas do gênero. Então está perguntando se os espíritos, se eles deviam fazer proselitismo, é isso? Isso. Tá. E aí, bom, o- isso, tá, proselitismo é isso daí. Tá. Então, esse fazer prosélitos, eu tinha entendido como se fosse os espíritas, no caso, né, e não os espíritos. Não sei se eu entendi errado a pergunta. Porque Allan Kardec ensina que nós não devemos fazer proselitismo, ficar batendo de porta em porta, querendo convencer as pessoas a se tornarem espíritas. Né? Acho que a pergunta é nesse sentido, se a gente deve fazer proselitismo. Porque na resposta ele pega e fala que é pouco lisonjeiro, que não temos o direito de impor a nossa opinião. Quer dizer, fazer proselitismo. Então, que nós não temos que impor a nossa opinião. Isso é um ponto muito importante, viu, gente? Então, serve ainda aquele exemplo lá do centro espírita, onde o esposo bradou, né, e falou, eu não acredito em nada. Mas ele continuou frequentando as reuniões. E vou falar para vocês, eles não se separaram não, viu, gente? Eles continuam casados. E são espíritas hoje, viu? E não fizemos proselitismo. Né? Porque esse que é o ponto. A gente não tem que ficar forçando a nossa opinião. Né? Espíritas. Ou de espiritismo. Não. Né? Deixa as pessoas, cada uma a seu tempo. Agora, nós temos que falar de doutrina espírita para aqueles que querem nos ouvir. Não é verdade? Vamos continuar então? Adolfinho, Oi. aqui está falando de uma manifestação, não é? Do espírito mais aberta, né? Mas se a gente observar a vida da gente, a gente percebe essa manifestação do mundo espiritual na vida da gente, às vezes de uma forma tanto quanto sutil. É certo eu dizer isso? Perfeito. Porque tem uma pergunta no livro dos Espíritos, agora eu não vou lembrar assim de cabeça qual que é a pergunta. Se os Espíritos influenciam nas nossas vidas. Aí a resposta é, né, que de ordinário eles é que nos conduzem, né? Então eles nos influenciam o tempo todo. Então, na verdade, gente, o que existe é uma vida só, né? E dois estágios, ou duas esferas, melhor dizendo, duas esferas. A esfera material e espiritual. Então, essas duas esferas, eu diria que elas estão interligadas. Então, não é assim, o mundo dos espíritos, como se fosse uma outra, né? Como se fosse o céu, né? Aquela ideia de céu e inferno, muito longe. Não, o mundo dos espíritos é aqui. Nesse momento agora, nós estamos cercados de espíritos que estão estudando conosco. Né? Então, e veja, alguns nos influenciando para fazer perguntas, outros nos influenciando para poder responder.
E outros, né, se um ou outro não tiver um pensamento focado no estudo, e outros querendo que a pessoa faça comentários que possam até atrapalhar a reunião. Normalmente, como nós começamos com uma prece, normalmente todo mundo acompanha o estudo. Mas o seu comentário, Lucélia, ele é muito apropriado, viu? Os espíritos, eles estão próximos de nós todos os dias e sutilmente eles estão lá do nosso lado. Sabe quando, às vezes, você está dirigindo o carro, alguém corre na frente assim, aí você fica nervoso, aí ele pega e sopra aquele palavrão assim, ó. E na hora que você vê, você já xingou, já gritou. Aí você põe a mão na boca. Nossa, mas eu falei tal coisa, né? Eu não sei se isso já ocorreu com vocês, né? Mas às vezes a gente sem querer fala umas coisas aí, faz umas coisas, o Espírito está do nosso lado ali, espera a oportunidade e joga uma ideia, né? Então, um exercício que eu aprendi com o tempo. Todo pensamento que vem na nossa mente, eu pensar assim, ó, mas é eu que estou pensando isso? Esse pensamento é meu? Né? Então, no caso, por exemplo, para quem tem dificuldade com alimentação, né? Somente com doce. Um pedacinho de doce. Você vai lá e pega um pedacinho de doce. Uma delícia. Dele a pouco, mas é só mais um pedacinho. Na hora que a gente vê, foi lá e já comeu mais um pedacinho. E dali a pouco o doce acabou. E tem um problema sério em casa. Né? Minha esposa está aqui perto, ela está ouvindo. Eu estou falando, ela vai falar, é verdade o que está falando. Nossa, bem, você comeu todo o bolo, não deixou para a gente. Né? Às vezes pode parecer que é brincadeira, mas não é não, viu, gente? Sutilmente eles vão jogando as ideias. Tá? Em todos os campos. Okay? Mas não apenas nesse sentido negativo, né? Que até Jesus fala para vigiar e orar, né? No sentido positivo também, né? Se a gente observar, eles cuidam da gente, nas coisas que acontecem, se a gente prestar atenção, a gente observa isso também, não é? Eles cuidam da gente. E Deus é um Pai tão generoso, no céu, mas tão generoso, Ele deixou um Espírito para cada um de nós, né? E é o nosso anjo guardião, cuja tarefa dele é justamente ficar nos orientando o tempo todo. Quando eu digo o tempo todo, não é que o anjo guardião fica do nosso lado 24 horas por dia, não é nesse sentido. Mas diariamente o anjo da guarda está conosco. E ele vai nos orientando. O problema é que nem sempre nós conversamos com o nosso anjo guardião. Nem sempre fazemos uma prece direcionada a ele. Nem sempre pedimos a ele o auxílio no momento da dificuldade. Né? Então nós esquecemos, mas nós temos um espírito, pelo menos um, todos nós temos, e que diariamente está conosco aí, nos orientando para fazer coisas boas, né? Para seguirmos o nosso planejamento reencarnatório. Então essa é a bondade de Deus, que colocou perto de nós esse espírito. Agora, a nossa volta não tem só um espírito, não. São vários espíritos, né? Eles povoam o espaço. E conforme o tema, por exemplo, uma partida de futebol, próximo de mim estarão espíritos ligados com esse assunto, que gostam de futebol. Eu estou assistindo uma palestra, né, sobre educação, né, sobre pedagogia. Então, espíritos ligados à pedagogia estarão comigo ali. E, nesse sentido, espíritos que gostam do assunto, inclusive. Então, você foi muito feliz na sua fala, Lucélia, porque nós somos influenciados tanto para o bem como para o mal. Depende de quem? De nós, da nossa sintonia. Então, se tivermos pensamentos em coisas boas, edificantes, estaremos atraindo em torno de nós os bons espíritos. Por isso que nós já falamos outrora, né, que uma pessoa pode desejar o mal para a gente, pode até ir nesses locais, fazem, né, um despacho, um descarrego, uma coisa, né, para o nosso mal, se estivermos com o pensamento focado no bem, com bons espíritos,
eles vão nos proteger desses pensamentos. Então, em volta de nós é como se tivesse um escudo, né? E eles não vão ter sucesso. Agora, se o nosso pensamento tiver a mesma sintonia, aí sim eles vão obter êxito. Bom? Então depende só de nós. Tudo bem? Certinho. Então, podemos continuar? Falta uns 15 minutinhos, dá para a gente ir mais um pouco. Para compreendê-los, é preciso nos elevarmos pelo pensamento acima do horizonte material e moral, colocarmos-nos no seu ponto de vista, pois que não são eles que devem descer ao nosso nível, mas subirmos nós até eles. É o que nos ensinam o estudo e a observação. Os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos. Para estes, multiplicam eles as fontes de luz. O que os afugenta não é a dúvida que nasce da ignorância, é a fatuidade desses pretensos observadores que nada observam, que desejam colocá-los no banco dos réus e fazê-los moverem-se como títeres. É o sentimento de hostilidade e descrédito que existe em seus pensamentos quando não traduzam por palavras. Por sua causa, os espíritos nada fazem, pouco se importando com o que possam dizer ou pensar, porque o seu dia também chegará. Por isso vos dizia eu que não é a fé antecipada que pedimos, mas sim a boa fé. Só um minutinho, volta um pouquinho, Dudu, no parágrafo anterior, por favor. Vamos ver se a gente faz um comentário. Mais um pouquinho. Aí. Olha só, gente, esse parágrafo. Comecinho. Os espíritos gostam dos observadores assíduos e conscienciosos. Isso serve para o nosso estudo aqui, viu, gente? Porque se da nossa parte, se formos, e somos, acredito muito nisso, porque eu sinto isso, eu sinto a vibração de vocês. Engraçado, né? Porque cada um está na sua casa, mas eu sinto como se estivéssemos lá no Luz e Amor. Eu sinto a vibração de vocês, né? E sinto que nós somos um grupo de observadores, de estudiosos, assíduos e conscienciosos. Então, nesse sentido, os espíritos da equipe de Allan Kardec, que coordenam esse estudo, eu posso dizer que eles nos amam, eles nos adoram, eles gostam de nós. Por quê? Porque tá lá toda terça-feira, faltando uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, nós estamos entrando na sala de estudos. Não é isso? E olha que assim, uma turminha aí que não falta, mas nem com reza, né? Não falta mesmo. Claro que às vezes um ou outro vai faltar uma semana ou outra, isso faz parte da nossa vida, né? Às vezes a gente tem um compromisso ou outro, isso vai acontecer. Mas nós somos um grupo onde os espíritos, eles multiplicam para nós as fontes de luz. Eu leio esse parágrafo como se ele tivesse, Allan Kardec estivesse escrevendo para o nosso grupo, né? Multiplicam para nós as fontes de luz, né? Agora, o que afugenta os espíritos, quer dizer, o que afasta os espíritos, não é a dúvida. Quer dizer, eles gostam da dúvida. Olha que coisa bacana. Por isso que eu falo que estudos, como da semana passada, são muito importantes. É quando surge a dúvida, questionamento. Os espíritos gostam disso, né? Que é da dúvida que nasce a ignorância. E veja, é da dúvida também que nós o quê? Nós saímos da ignorância, né? Então, como que a gente aprende? É através do quê? Da dúvida, não é? Através do questionamento. Então, o Espiritismo não é uma doutrina que vai nos reunir para ficarmos só ouvindo. Não, tem que haver questionamento, sim. Viu? Então, nesse sentido, a reunião da semana passada foi excelente. Não que a de hoje não está sendo, não é isso, né? Porque a gente também não pode ficar só
só falando, a gente também tem que ter um pouco de teoria. Não, Dudu, só tem mais um parágrafo, por favor. Volta lá. Vamos terminar aquele parágrafo. Fazendo um favor, viu, Dudu? O Célio, você ainda está com a mão levantada? Ah, não, perdão, Não, tá. esqueci. Tudo bem, tudo bem. Vamos terminar. É só esse último parágrafo, porque o anterior, nós já lemos o anterior, né? Já. Então vamos lá. Vamos terminar. Já lemos todos, a verdade, viu? Ah, Só falta todos? aí esse subtítulo. Você quer que comece? A do origem? É. Ah, não, 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 não. Então não precisa Não, não. né? Então É bom a desculpa. gente parar aí, né? Tá ótimo. Eu que pensei que estivesse faltando alguma coisinha aqui. Ah, então tá Você ótimo. quer? Eu leio de novo para você comentar? Não, 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 Não? não. Tá bom. Como nós temos uns minutinhos, gente, Isso. eu quero ouvir um pouco vocês, né? Aproveitar esse momento que nós temos aí para que vocês falem alguma coisa, né? Se tem. Não precisa ser necessariamente do estudo de hoje, né? Até tipo, fazer uma avaliação do que a gente pode estar melhorando, enfim. Aproveitem o espaço. Vamos falar um pouco. Ninguém quer falar nada. Hoje está todo mundo assim, daquele jeito. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sou o Thiago e eu entrei recentemente no grupo de vocês porque eu sou aqui de Londrina, né? E Ah, que aqui legal, tá Thiago. fechado, tá fechado o centro. Então, eu falei com o Ramon e ele que me colocou no grupo de WhatsApp de vocês. Então, sempre que tá fechado aqui, eu recorro aos grupos de vocês e participo dos cursos, de alguns cursos. Geralmente no sábado e agora nesse que tem um tema que muito me interessou. E eu gostei de estar aqui agora com vocês e aprendendo sobre esse tema, pretendo continuar nele e dizer que é muito interessante a maneira que vocês estão continuando, né, com o trabalho, porque pelo menos eu sinto muita falta eu estou começando os estudos, né, eu estou no ESG, estava no terceiro ano e para mim está sendo muito bom estar aqui com vocês, é isso, eu espero cada vez mais participar e colaborar também. Seja muito bem-vindo, viu, Thiago? Muito obrigado. Para nós é uma alegria. E são oportunidades que a pandemia está trazendo para nós, né? Esse intercâmbio. Essa reunião, Thiago, ela já nasceu nessa época de pandemia. Então, é o primeiro grupo virtual do nosso centro espírita. E as outras reuniões têm os trabalhos, né? E provavelmente quando voltar as reuniões presenciais, provavelmente alguns grupos não vão continuar, mas essa reunião vai continuar. Entendi. E começou assim já, né? E fique à vontade se você tiver algum amigo, um familiar que queira participar do estudo conosco. É um arroz com feijão. E de vez em quando a gente acrescenta a revista espírita aí. Muito bom, obrigado. Bom, Tá quem mais, ótimo, gente? obrigado. Quem mais, gente? Não? Bom, então o professor já vai liberar os alunos, viu? Vão sair mais cedo para o recreio, mas não pode fazer bagunça nas outras classes, hein? Ô, Tiago, sem querer abusar da sua boa vontade, abusando, você faz a prece para nós? Com Encerramento? certeza, com certeza. Vamos agradecer a Deus por esse momento de reunião, por esse momento de reflexão e aprendizado, para que possamos nos saciar dessas palavras, desse momento de comunhão e trazer para o nosso sentimento, para nosso âmago, essa provocação, para que possamos ser pessoas melhores, olhar para o nosso lado e também promover a nossa mudança, começando por nós. Amém.